Sem muitas delongas, porque hoje o assunto é sério. Vou falar um pouco de enxaqueca e remédios, tá legal? Na verdade, é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Daniela, você já tomou Depakote? Daniela, você já tomou Topiramato? Daniela, que medicação você usou? Daniela, o que você toma ou tomava quando estava na crise? Daniela, saída do consultório com uma receita de antidepressivo, anticonvulsivo, mas eu não tenho depressão, eu não tenho convulsão, eu não vou tomar. Você acha que eu devo tomar? Essas são as perguntas que eu acabo recebendo. E eu não sou médica, né? Na verdade, nenhum médico poderia ajudar vocês nesse momento, pelas redes sociais principalmente. Né? Não seria ético de um médico falar sobre medicação pelas redes sociais, ele não vai poder te indicar nada, e muito menos eu, né? Eu não posso falar de maneira nenhuma a respeito de medicação. O meu trabalho é um trabalho que é paralelo à medicação, mas o que eu vou falar aqui hoje é um pouco da minha experiência e tentar ajudar vocês a abrirem esse diálogo sobre medicação com o médico de vocês, né? Vocês entenderem quais são as consequências de se tomar alguns remédios e vocês tomarem a decisão junto com os médicos do que vocês devem tomar, o que é melhor para o caso e para a individualidade de vocês. Então, eu sei que todo mundo aqui, eu percebi, né, pelos comentários, vou fazer uma live sobre enxaqueca e remédios. Ai, ela vai falar, né? Ela vai falar uma coisa milagrosa. Muitas pessoas querendo me ouvir na tentativa de descobrir algo novo, né? Um consolo, talvez. Então, assim, eu vou abordar alguns assuntos hoje no sentido de, primeira coisa que você tem que entender, que o remédio não é a solução. O remédio é uma muleta, né? Eu sou contra a medicação? Não, não sou contra a medicação. Também vou falar um pouco disso. Mas a automedicação é um perigo, né? É um perigo. Uma medicação, ela traz resultados para mim, que não pode trazer resultados para você. Também vou falar um pouquinho disso. E também vou querer colocar a respeito dos efeitos colaterais. Você discute isso? Você sabe quais são os riscos que você está correndo com determinados remédios que você pode estar tomando? Inclusive aqueles analgésicos mais simples. Então, é sobre isso que eu quero abordar na live de hoje, tá? Então, pessoal, primeira coisa é que, assim, não tem milagre, né? Não tem um remédio que cure da enxaqueca. Não existe isso. Se vocês estão em busca, o pessoal do Facebook está respondendo aqui agora. Agora eu estou conseguindo ver. Boa noite, Neiva. Boa noite, Neuma. Quem mais está aqui? Peraí, que agora até foi rápido demais. Rosa, Suzana, Marilda, legal. Compartilhem essa live, por favor, tá? Pessoal, marquem aqui pessoas. Lucélia, Fernanda. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que, assim, o remédio, ele não cura doença nenhuma. O remédio, o que vocês precisam entender é que o remédio, ele remedia. O que é remediar? É tampar o sol com a peneira. Remediar é disfarçar. Remediar é silenciar sintomas. Então, isso que acontece quando você toma uma medicação, por exemplo, como para enxaqueca, a medicação preventiva. A medicação não vai salvar você desse inferno que é viver com enxaqueca. A medicação, ela vai remediar, ela vai ajudar você a superar uma fase, mas isso não é para sempre. Então, vamos imaginar o melhor cenário. O melhor cenário é você vai num médico e junto com ele você busca, né, um remédio e o médico te passa uma medicação e você toma essa medicação e o melhor cenário é as tuas dores diminuíram, né? Vamos pensar no melhor cenário, depois a gente pensa no pior.
Ótimo, né? Não precisa fazer mais nada? Não. Você está num ótimo momento se você deu a sorte de estar tomando uma medicação que está te ajudando, você está no melhor momento, no momento certo para começar a atuar na causa da enxaqueca, porque o remédio não faz isso. O remédio ele põe um pano quente ali, ele põe uma peneira ali no sol. Então você está no melhor momento de atuar nas causas da enxaqueca, que realmente é o que vai fazer diferença, para você dali a pouco conseguir tirar essa medicação aos poucos junto com o seu médico, né? Se você não atuar na causa, se você apostar somente na medicação e não fazer nada, achei um remédio aqui que está me ajudando, o que vai acontecer em pouco tempo? Vai piorar. Você vai perceber que esse remédio ele vai deixar de fazer efeito. Você vai perceber que os analgésicos que você toma, cada vez você precisa tomar mais. Então, quando o remédio deixa de fazer efeito, né, a medicação preventiva, é como se o organismo se acostumasse com aquele remédio. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já passou por essa situação. Tomou o remédio preventivo, no começo ele ajudou um pouco, mas depois parou, as dores voltaram. Esse é um fenômeno que chama taquifilaxia. O segundo fenômeno é quando você vai abusando dos analgésicos, e aí o teu corpo pede mais analgésico, você tem efeito rebote, é a cefaleia de rebote, ou seja, você toma um comprimido, não adianta mais tomar um, tem que tomar dois, a dor vem mais forte, vem de rebote, e aí dali um tempo você fica tomando dois, aí tem que tomar três, né? Então, não é que eu sou contra remédio, não sou, mesmo porque seria um contrassenso da minha parte, porque eu tomei medicação, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. Mas o que eu acho é que você não deve focar na medicação como a saída. A medicação, ela é uma ferramenta para você usar se você precisar. Se você precisar, não é todo mundo que precisa, né? E por que eu não sou contra, mas também não sou totalmente a favor? Porque não funciona. Se funcionasse, estava tudo certo, não tinha nem corte de enxaqueca se a medicação funcionasse. Sim ou não? Eu tomei todas as medicações da época, as drogas da época, e nenhuma funcionou. E é muito difícil você encontrar alguém que fala assim, não, eu tomei isso aqui, nunca mais eu tive enxaqueca e agora eu parei de tomar o remédio e a enxaqueca nunca mais apareceu. Que apareça essa pessoa, porque eu nunca vi uma pessoa dessa. Porque a medicação não funciona. Então, existe uma diferença de uma ferramenta e existe uma diferença do que é fim. A enxaqueca ela vai ter um fim quando você atua nas causas. A medicação é uma ferramenta para você conseguir chegar no teu caminho final. Eu usei a medicação como uma ferramenta. Esse é o ponto. Então, quantas vezes você já foi no médico e ele trocou a sua medicação? Quantas vezes você teve que mudar de analgésico porque não estava mais fazendo efeito? Quantas vezes você não teve que aumentar a quantidade? Então, isso está na sua cara. Você sabe disso, só que você não está conseguindo enxergar ainda. Você ainda está querendo buscar uma coisa que seja fácil, uma pílula, né? Porque hoje a gente está acostumado a ter pílula. Ah, eu tô com depressão, ele vai dar o médico dá uma pílula para eu ficar feliz. Ah, eu tô gorda, o médico vai dar uma medicação para eu emagrecer. Ah, eu tô muito triste, ou tô muito eufórica, eu preciso de um remédio para acalmar. Até que ponto isso vai valer a pena, né? Então, assim, eu tomei, no meu tratamento, no último tratamento que eu fiz, eu tomei um antidepressivo e um remédio para pressão, né? Mas, assim, eu não tava com problema na pressão.
E eu, lógico que eu estava um pouco depressiva, mas não foi não tomei o antidepressivo porque eu tinha depressão. Eu tomei o antidepressivo porque ele ajuda na enxaqueca, né? Mas muito mais do que a medicação, eu segui à risca todas as mudanças que o meu médico me propôs de mudanças de hábitos. E isso foi muito bem conversado. Eu sabia exatamente quais eram os efeitos colaterais da minha medicação. E um deles era ganhar peso, né? Tinha outros sintomas como tontura, como pressão baixa, boca seca, sonolência. Eles podiam me dar mais náusea ainda, né? Se você analisar os efeitos colaterais de medicações como Depakote, como Topiramato, então vocês vão ver que é muito pior ainda do que isso que eu estou falando agora. Então, vocês precisam discutir isso com o médico de vocês para saber se os riscos são menores que os benefícios que aquela medicação vai te dar. Eu atendo. Por que eu falo isso? Porque eu atendo um monte de gente, e a Valéria atende junto comigo também, mais uma pessoa aqui para falar, eu não sei se a Valéria está aí ouvindo, que tem dor diária, que toma um monte de medicação preventiva e não tem efeito nenhum. E acha que é normal. E continua tomando lá 3, 4 comprimidos por dia de medicação. Eu estou falando preventiva, não estou nem falando de analgésico aqui, eu estou falando de preventivo. E a pessoa fica amarrada ali, achando que se ela parar de tomar essa medicação, ela vai ter mais dor. Mais dor como se você já tem dor diária, criatura? Então, precisa começar a olhar, peraí, eu tô tomando esse remédio, tá me trazendo alguma coisa? Começar a discutir isso com o médico de vocês. Não é normal. Não pode ser. Você vai começar a sofrer efeitos colaterais e não tá te beneficiando em nada a medicação. E qual que é a solução, então, Daniela? Fazer perguntas. Faça perguntas na consulta. Converse com o seu médico. Não saia de lá sem saber tudo o que você precisa saber para você estar segura do que você está fazendo. Algumas pessoas vão ter que buscar esse tipo de médico que querem responder, porque eu sei que tem médico que não gosta de responder, mas você precisa buscar médicos que estabeleçam com você uma relação de confiança. Então, eu não estou falando disso só para enxaqueca. Eu estou falando que se você tem uma doença, você tem que falar, doutor, por que eu tenho isso? O que está causando essa doença? O que eu poderia mudar na minha vida para amenizar essa doença? Quais são os efeitos que esses remédios vão me dar no meu corpo a longo prazo? Doutor, eu tenho outras opções. Quais são as opções? Quais são os meus riscos? Doutor, e se eu não tomar? O que acontece se eu não tomar essa medicação? Doutor, vai me dar fome? Vai me dar taquicardia? Vai cair meu cabelo? Eu vou ter risco de ter pensamentos suicidas com essa medicação? Porque o topiramato, se você olhar lá, um dos efeitos colaterais dele é esse. Né? Eu atendi uma moça uma vez que me ligou, falou, Daniela, tá acontecendo uma coisa muito esquisita, eu tô com umas ideias na minha cabeça, tô querendo desistir de tudo, desistir da vida. Ela não era assim. Em 10 dias a moça começou a ter umas coisas de tristeza, e ela tinha acabado de começar a tomar o topiramato. Aí eu falei para ela, você vai no seu médico agora, você não vai nem ligar para ele, você vai agora no consultório e vai conversar com ele. Conclusão, parou de tomar a medicação, né? Eu não posso falar nada para ela, mas eu tenho que ajudá-la a fazer a coisa certa. Eu falei, vai no seu médico agora, vai conversar com ele agora, porque você não é assim. Eu conheço você, eu estou te atendendo há 2 meses. Você não é assim. Então, doutor, eu vou ter que tomar isso a vida inteira? E se não der certo, doutor, qual é a estratégia que a gente vai usar? Então, essa questão,
qual medicação preventiva eu vou tomar, não é minha decisão, é decisão de vocês. E vocês têm que estar seguras. E aí, o pior, sabe o que que é? Eu vejo um monte de gente, vai na consulta, o médico pega a receita, o que tem que tomar, aí o pessoal não fala nada na consulta, chega em casa, lê a bula, se assusta e não toma. Também isso não é legal. Então, assim, não, doutor, olha, eu li a bula aqui, eu tô vendo, será que é isso mesmo? Né? Tenta trocar uma ideia, volta em consulta e tira suas dúvidas. Precisa haver uma relação de confiança. Porque quem vai tomar o remédio não é o médico, é você. É você que tem que saber o que vai acontecer com você. Desde o analgésico até o preventivo. É você que tem que saber o que vai acontecer com você. É você que vai tomar. Não terceiriza isso para ninguém. A saúde é sua. Então, quando eu usei os meus medicamentos preventivos por 5 anos, eu sabia o que estava acontecendo comigo. Só que eu tratei as causas da enxaqueca durante os 5 anos de tratamento e aos poucos a gente foi tirando a medicação. Por quê? Porque ela foi uma muleta. Uma muleta. Eu tinha dor diária, eu tinha muito, eram dores muito agudas, eu era totalmente dependente de medicação, eu era viciada em analgésico, tá? E aí a gente foi tirando e isso funciona. Você fazer, atuar na causa, funciona. Eu vejo isso, eu mudei a minha vida. Naquela época, 18 anos atrás, eu acompanhava outras pacientes que estavam fazendo a mesma coisa que eu e que melhoraram também, que tiveram alta, inclusive mais cedo do que eu. Eu fui um caso bem chato. Então, eu não dou pitaco em medicação de ninguém. Meu papel aqui não é falar isso está certo, isso está errado. Não, meu pitaco aqui, meu objetivo aqui é ajudar você na discussão, é orientar você para você tomar essa decisão com o seu médico. Eu não vou interferir, tentar te passar esse conhecimento, porque eu faço isso com todas as doenças que eu tenho. Não é só com enxaqueca. Então, há 4, 5 anos atrás, nem me lembro exatamente, quando eu descobri que eu tinha hipotiroidismo. Aí, coisa mais simples, né? Você vai na ginecologista, ela pega e fala assim: ah, você tá com hipotiroidismo, vou te dar aqui aquele famosinho lá, como que ele chama? Puran. Vou te dar o Puran aqui, tá tudo certo. Aí eu falei, nossa, mas eu vou ter que tomar isso para sempre? Vai ter que tomar isso para sempre. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí cheguei em casa, falei, nossa, hipotiroidismo, nem sabia exatamente o que que era, fui pesquisar. Aí eu me deparei com um médico falando que hipotiroidismo não se trata só com T4, tem que tratar com T3 também. Fui entender o que era a doença, por que eu estava com aquilo, nananã, nananã. Aí gostei desse vídeo desse médico, que parecia que era um especialista em tireoide, fui lá fazer uma consulta com ele. Aí ele me indicou não só o T4, como o T3. Mesmo assim, eu fiquei meio ressabiada, fiquei com medo, porque eu falei, putz, eu tô tomando hormônio, será que vai atrapalhar a minha? Já tinha tido alta da enxaqueca, isso é 4, 5 anos atrás. Fiquei com medo de atrapalhar o meu processo com a enxaqueca, que já estava, né, tipo assim, já tinha tido toda a melhora possível do mundo, já estava sem dor praticamente, né? Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Marquei uma consulta com o meu médico da enxaqueca, depois de sei lá quantos anos. Cheguei lá, bati na porta, doutor, tudo bem? Ó, estou com hipotiroidismo, isso aqui pode me atrapalhar? Ele falou, olha, se você não tomar o remédio para tireoide, aí sim você vai ter crise de enxaqueca. Entendeu? Então, é sempre esse olhar como um todo.
que a gente tem que ter. A minha mãe é a mesma coisa, né? Quando acontece alguma coisa com ela, a gente vai, por que que tem? O que que eu posso fazer? Que tipo de alimento? Ah, vai tomar esse suplemento. Peraí, que suplemento que é? Ah, é B12. Para que B12 se ela come carne? Precisa comer mais carne? Vamos comer mais carne. Ah, precisa tomar sei lá o quê. Tá, não tem uma outra coisa na comida? Sabe? É conversar. Então, eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso nas pessoas que fazem o programa, nas pessoas que eu acompanho diariamente. Dá para fazer isso que você está falando, Daniela, sem tomar medicação nenhuma? Dá. Claro que dá. Porque remédio é muleta. Para algumas pessoas pode ser mais doloroso, mas que dá, dá. E quando você só faz a mudança de hábitos, o que vai acontecer? Exatamente o que você está fazendo, você tem certeza de que está te fazendo bem. Porque você não está tendo nenhuma maquiagem em cima disso tudo. Aí não vai precisar fazer desmame nenhum. Então, dá para fazer também sem medicação. Claro que dá. Eu, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez, se eu pudesse voltar atrás, voltar no tempo, eu acho que o meu tratamento não duraria 5 anos. Eu iria para outras estratégias, né? E uma delas seria, com certeza, tentar tirar essa medicação antes. Mas isso é uma outra coisa. Então, o que eu quero que vocês pensem é que, primeiro, remédio é muleta. Remédio silencia. A doença continua lá. O desequilíbrio neuroquímico continua atuando lá. E se você não parar para pensar nisso, uma hora a bomba vai estourar. O que você quer? Você quer remediar ou você quer curar? Essa é a pergunta. Tá? Então, foi isso que eu separei para falar de remédios com vocês. O que vocês me mandam de pergunta? Comecei agora no topiramato. Agora será que é bom? Então, é isso que eu estou falando. Você tem que confiar no seu médico. Tem que confiar no seu médico e analisar os resultados que você está tendo. Agora, o topiramato, o Depakote, a nortriptilina, o atenolol, o propanolol, todos eles não vão atuar na causa, vão remediar. Então, se você não atuar na causa da enxaqueca, não vai adiantar tomar o topiramato. Esse é o ponto. Você já parou para analisar os efeitos colaterais? Você parou para analisar junto com o seu médico os benefícios que você vai ter? Qual que é o plano B? Então, precisa responder todas essas perguntas aqui. Fazer desmame de medicação é difícil. Para vocês terem uma ideia, quem que está falando aqui do desmame da amitriptilina? A Leila. Leila, eu também tomei não foi a amitriptilina, foi uma prima dela, a nortriptilina, um dos, né? Porque era um conjunto lá de três remédios que eu tomava. Eu tentei fazer o desmame 3 vezes. Então, o meu tratamento também durou todo esse tempo de 5 anos, porque quando eu estava super bem, sem enxaqueca, no segundo ano, 2 anos e meio, eu estava sem enxaqueca, só que com a medicação. E aí eu tentava tirar a medicação, as dores voltavam. Entendeu? Então, só na terceira vez que eu consegui tirar e as dores não voltaram. Então, quando você toma uma medicação, você está tendo uma muleta ali, uma ajuda? Até tá. Algumas pessoas têm. Né? Algumas pessoas têm benefício, não são todas. Não é todo mundo que consegue acertar uma medicação. Não adianta. Né? Vocês que estão aqui, vocês já tomaram medicações que não deram certo. Então, é uma muleta, mas você vai pagar o preço lá no final depois, porque aí você vai precisar tirar e é um saco tirar. Porque pode te dar insônia, pode te dar dor, pode dar um monte de coisa, né? Pode te dar um monte de coisa. Qual médico te tratou? Depois você me manda, gente, já tá tão explícito isso, mas assim, depois você me manda um e-mail, Daniela@DanielaMiguel, eu passo para você.
Eu não faço, gente, indicação de médico, porque o único que me ajudou é estar aqui em São Paulo. Né? É muito difícil. Eu não passei por neurologistas no Amazonas para poder falar, olha, vou te indicar um neurologista em. Né? Não consigo indicar. Ó, tá com 2 meses e meio que eu estou tomando naratriptana e fazendo mudança de hábitos. Comecei com um comprimido e agora estou com meio comprimido. Você acha que é uma vitória? Eu acho. Claro que é. Claro que é. E aí, logo, logo, você já deve estar conseguindo, às vezes, passar por uma crise sem a medicação, entendeu? Tomei o topiramato 2 dias e depois fiquei com medo quando li os efeitos colaterais. Tenho muito medo de ficar dependente de remédios. Se você tem medo de ficar dependente de remédios, bem-vinda ao mundo da mudança de hábitos. Não tem outra saída, né? Porque se não fazer nada, vai ficar com dor, não vai ter jeito. Qual remédio você usou no seu tratamento? Não adianta você querer saber. Eu te falo, eu vou responder a sua pergunta, mas não adianta, porque isso é uma coisa que funcionou para mim, que eu tenho a minha individualidade, né? Você vai ter a sua. Então, não é o que funciona para mim vai funcionar para você. Eu tomei nortriptilina, nadolol e propanolol. Daniela, o topiramato causa insônia? Eu acho que causa. A bula do topiramato é uma coisa assim, ó, gigantesca, né? E eu acho que se eu tivesse que chutar, eu chutaria que insônia tá no meio, sim. Tenho enxaqueca desde os 6 anos, sofro muito, tenho crises muito fortes, perco a visão, amortece os dedos, isso pode ter sido consequência dos remédios? Eu acho que isso são somente sintomas do desequilíbrio neuroquímico, né? Eu acho que são sintomas da enxaqueca, esse amortecimento, não é uma consequência, isso são sintomas de enxaqueca. O que você acha do enxaque? Eu acho péssimo, péssimo. Porque se você começar a ler sobre analgésicos, você vai ver que ele é o pior tipo de analgésico que tem para quem tem enxaqueca, porque ele tem analgésico simples e tem cafeína conjugada. Então, ele não é um remédio, ele acho que são 4 componentes. Então, ao invés de você tomar um, você está tomando 4. E está tomando remédios que dão efeito rebote. Então, pesquisa cefaleia de rebote para você ver. O enxaque, Dorflex, Tandrilax, Cefalive, Cefalium. É a pior das piores categorias para quem tem enxaqueca, porque é o tipo de medicação que vai causar enxaqueca. Esse é o ponto. A Jo tá falando, Dani, você não tem noção como você tem me ajudado. Ô, linda, imagina. Que é isso, estamos aí. Enxaqueca causa dor no couro cabeludo, base do crânio, pescoço? Sim. É a famosa dor inútil. Dor no fundo do olho, dor no couro cabeludo, dor nos seios da face, dor no pescoço, dor nos ombros. Tudo isso faz parte do quadro dos sintomas de enxaqueca, tá? Enxaque tá acabando comigo, tá mesmo. Propanolol pode causar depressão? Eu não sei os efeitos de medicação assim de core salteado, porque eu não sou médica. Você tem que discutir isso com o seu médico, tá? Ler a bula, estudar e conversar com o seu médico. Não conheço todos os efeitos colaterais. Sumax causa efeito rebote também, Daniela? Quanto tempo? Sabe me dizer se uma pessoa... Peraí, que eu tava lendo aqui, subiu. Se uma pessoa já leva uma dieta correta há muito tempo e toma um Sumax, o rebote pode acontecer? Quantos dias? Olha, tem 2 autores que eu leio que têm posições um pouco diferentes. Tem um autor que acha que os triptanos não têm tanto efeito rebote assim, e tem um autor que está lá. Gente, tudo isso que eu estou falando tem lá nas fontes, lá no meu site, vocês vão lá. E tem um autor que fala que sim, que os triptanos causam efeito rebote, sim, tá? O que eu vejo na minha prática
dentro do programa, eu percebo um efeito rebote muito maior com os analgésicos simples e a cafeína. Mas eu percebo sim um efeito rebote, mas muito menor dos triptanos. Por quê? Eu posso falar isso? Porque algumas pessoas a gente ajuda a fazer um protocolo de desintoxicação. Então, o que isso significa? Quando a pessoa para de tomar o analgésico, né, o triptano, para tentar sair de uma crise sem medicação. Então, ela está tomando lá os triptanos, ela tem a recorrência. Quando ela para de tomar, né, quando a gente consegue fazer o protocolo de desintoxicação, que na verdade quem faz isso é um trabalho totalmente da Valéria, que vocês já devem estar cansadas de conhecer a Valéria, que é a minha parceira aí, no programa de quando tem pessoas que são dependentes. Então a gente percebe uma melhora muito grande. Então mostra realmente que inclusive os triptanos têm um pouco de efeito rebote. Isso é uma percepção que a gente tem totalmente observacional. Esse autor que fala que os triptanos dão efeito rebote, ele fala em 40 dias. Se você toma um comprimido e depois de até 40 dias, se você tem uma dor, ela pode ser efeito rebote, né? Então, mas assim, se você toma pouco, eu acho que não precisa se preocupar tanto, né? O ruim é quando a pessoa toma todos os dias, né? Tá? Então, até 40 dias. Que mais, pessoal? Deixa eu rodar aqui para ver perguntas. Pessoas que nunca mais quiseram tomar topiramato. Daniela, você conhece algum homem com enxaqueca? Claro, vários. Inclusive, estou fazendo programa com um que tá, tipo, maior sucesso aqui. Parou, tinha dor diária no primeiro mês, já baixou para 15 crises as crises dele. Conheço. É a minoria que tem de homens, né, que tem enxaqueca. Na verdade, a cada 4, 5 mulheres tem um homem. Gente, Neosaldina, Enxaque, Cefalium, Cefalive, Tandrilax, é tudo a mesma porcaria. É o pior tipo de analgésico para quem tem enxaqueca, porque além de ter analgésico, tem a cafeína que causa efeito rebote. Então, ó, tem uma semana, a Rose falando aqui, ó, tem uma semana com crise intensa, o Sumax Pro aliviava, agora não faz muito efeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, para você tomar de novo, e isso é dor de rebote. Para você ter o mesmo efeito, você vai precisar tomar 2. Esse é o ponto. E o Sumax Pro, ele tem um anti-inflamatório, que é o naproxeno. Né? O Sumax Pro é Sumax mais naproxeno. E o anti-inflamatório, ele tem efeito rebote. Esse é o ponto. Tá? Na gravidez, a minha enxaqueca voltou. Eu já estava de alta, eu tive alta em 2005. Eu fiquei grávida da minha filha em 2008, 3 anos depois. A minha enxaqueca voltou, não tão forte, mas voltou. Geralmente, na gravidez, a mulher ela tem 99% de chance de melhorar da enxaqueca na gravidez, porque os índices de progesterona no corpo ficam muito altos, né? E eu, obviamente, que eu caí nesse 1%, né? Porque eu nasci com o bumbum virado para a lua, a minha enxaqueca voltou na gravidez, eu sofri pra caramba nos primeiros 4, 5 meses, pra caramba mesmo. Tive que fazer acupuntura 2 vezes na semana, porque não pode tomar medicação e a medicação que pode tomar é paracetamol e paracetamol não faz nem cócega. Então foi na raça mesmo, tive que ficar 4 meses assim com dor, não todos os dias, mas eu tinha assim umas 2 crises por semana e foi muito chato, assim, foi um período bem chato, mas ela voltou. E não toma medicação nenhuma.
Nenhuma. Na gravidez, não toma nada, gata. Então, na gravidez, aí sim você tem que ser mais radical ainda na mudança de hábitos, entendeu? Para você não botar lenha na fogueira, tá? Não botar lenha na fogueira. Que mais, pessoal, de perguntas? Comecei topiramato com 25, minha neuro passou para 50 e ainda sinto dor de cabeça. Tá adiantando? É você que tem que dizer. Dá uma olhada lá. Você acha que adianta? Esse é o ponto, né? Quem que tá falando aqui? Perdeu a esperança. Ana Paula. Tenho 42 e tenho enxaqueca desde os 10. Sinceramente, perdi a esperança. Se eu fosse você, eu não perdia, porque eu sofri durante 25 anos. Eu tinha enxaqueca crônica, era totalmente viciada em remédios. E hoje eu tenho uma vida absolutamente normal. E eu já ajudei centenas de pessoas a saírem desse quadro. Então, e quadros tão ruins quanto o meu e piores que o meu, inclusive, de dependência diária de medicação. E se eu fosse você, eu tentava mudar de hábitos para você ver a sensação de liberdade que é você poder se livrar das dores e da medicação. Mais perguntas, pessoal, sobre medicação? Vamos lá. Amando o conteúdo, super esclarecedor. Obrigada, viu, Marilda? Seria provável diminuir a enxaqueca com a menopausa? É provável, mas não é certo. Também já atendi um monte de mulheres que já pararam de menstruar e continuam com enxaqueca. Não é uma coisa muito certa, né? E também ficar esperando chegar a menopausa para você melhorar. Acho que você precisa fazer uma coisa agora, né? Tomar coragem e respirar fundo e fazer algo num curto prazo, né? Deixa eu rolar aqui para ver se tem mais perguntas. Tá vendo? Ó, tomo topiramato e não consigo dormir à noite. Tá cobrindo a cabeça e descobrindo o pé, né? Porque aí a falta de sono também vai te dar dor, né? Então, é esse tipo de coisa que precisa pesar na balança. Estou com fone no ouvido, ouvir você até isso faz a cabeça doer, com certeza. O que acontece? São os estímulos, né? Qualquer estímulo que você é submetido, quando você tem esse desequilíbrio neuroquímico, ele se transforma em dor. Então, uma pessoa normal, ela escuta um som, é normal. A gente não. O desequilíbrio neuroquímico faz esse estímulo, manda para o cérebro um sinal de dor, né? Um barulho que para uma pessoa é uma coisa normal, para nós, isso passa no nosso sistema aqui no cérebro, e esse estímulo ele é recebido e ele passa como se ele fosse algo que esteja te machucando, e não tem nada lá te machucando, tá? Esse que é o ponto. E é esse o desequilíbrio neuroquímico, né? Essa é a causa da enxaqueca. O que fazer para aliviar dores no couro cabeludo e pescoço? Mudar seus hábitos, porque isso não é físico. Você não tem a dor no couro cabeludo porque tem alguma coisa no couro cabeludo. Você não tem dor no pescoço porque tem alguma coisa no seu pescoço. É um desequilíbrio neuroquímico, são substâncias lá no cérebro. Então, o que você tem que fazer para aliviar? Mudar sua alimentação, seu padrão de sono, os seus hormônios, fazer atividade física e melhorar a sua gestão do emocional, né? Então, é assim, não é físico. Por isso, eu não sei se vocês já me viram, eu baguncei tudo no meu cabelo. Não sei se vocês já me viram falar de um conceito que o Dr. Feldman fala no livro dele de dor inútil. Enxaqueca é uma dor inútil. Porque dói o fundo do olho, dói o couro cabeludo, dói o pescoço, dói o ombro. Não tem nada físico nesses lugares. Não tem um tumor lá no seu olho que está te machucando. Não tem uma prensa que está apertando o seu pescoço e que está doendo o seu pescoço. É uma má gestão das substâncias neuroquímicas que fazem doer.
Então, não tem nada para aliviar aqui, não tem nada para aliviar no couro cabeludo. O que você precisa fazer é atuar nesse desequilíbrio neuroquímico, e isso é através dos hábitos. A Valéria é uma coach de enxaqueca, como eu, que tinha enxaqueca crônica, como eu, dependente de analgésicos também, que já tinha tentado de tudo. Ela tem a história super parecida e nossas vidas se cruzaram. E a gente atende muita gente hoje em conjunto. A Valéria ela é especialista em pessoas que são absolutamente dependentes de medicação. Ela quer pegar, ela atende um nicho de pessoas que é dependente de medicação, que já tentou de tudo, que tem dor diária. Esse é o foco da Valéria. E eu pego todo mundo, quem tem 5 crises e quem tem 30 crises. Só que como o trabalho da Valéria é magnífico, e a gente se conheceu, né, nesse mundo da enxaqueca, hoje a gente faz esse trabalho juntas, porque o meu trabalho é diferente do dela, mas os nossos trabalhos se complementam. Então, eu entro com a questão das mudanças de hábitos e Valéria entra com a questão da desintoxicação da medicação. Então, quando a gente pega casos crônicos, a gente trabalha em conjunto. O que é um caso crônico? Pessoas que têm mais de 20 crises no mês e pessoas que estão dependentes de medicação. Então, a gente faz um trabalho de um programa, né? A gente tem um programa de coaching, a gente ajuda essas pessoas, tá? E aí, quando eu pego pessoas que têm menos dor, aí eu não precisa tanto do trabalho da Valéria, porque as pessoas que têm menos dor não são dependentes de medicação, então eu consigo ter resultado somente com o programa. Mas quando as pessoas têm dor crônica, a gente precisa de outras estratégias e que aí o meu conhecimento com o da Valéria se soma e a gente tem resultados assim espetaculares. Pessoas que tomavam 200 comprimidos por mês, em 3 meses, 4 meses, estão tomando 5, 6. Isso não é um caso, são vários casos. Então a gente se completa, entendeu? Então ela é uma baita parceira minha, eu sou uma baita parceira dela e a gente trabalha junto hoje. E ela tem um perfil no Instagram que chama Valéria KJ, e no Facebook é Saída Saudável. Então acompanha a Valéria, porque Valéria fala de coisas com a mesma propriedade, mas de uma maneira diferente, de um jeito diferente. Ela tem uma leitura complementar à minha e a gente se dá muito bem por causa disso. Minha filha tem enxaqueca crônica, ô pecado! E quando ela tem crise, atinge todo o corpo. E ela fica com dificuldade para andar. Olha, com certeza, porque tem fraqueza, né? Precisa ver se isso com o médico, mas enfim, eu me lembro de ficar nessa situação quando eu tinha enxaqueca quando criança. Então, você fica fraca, você perde a concentração, você tem dor no corpo inteiro. Então, assim, é muito difícil mesmo, né? Mas é sempre bom você estar junto com o médico para acompanhar, para ver se não é outra coisa. Mas eu me lembro de passar por isso sim. Então, assim, se a sua filha tem enxaqueca crônica, ela precisa cuidar da causa, ela precisa mudar os hábitos. A menopausa diminui a presença da enxaqueca? Às vezes sim, mas não é sempre. Acho que eu já respondi essa, né? Intolerância alimentar causa enxaqueca? Talvez alergia, né? Assim, precisa ver, porque assim, o que acontece na grande maioria dos casos? Hoje todo mundo tem intolerância, virou uma banalização, né? Por quê? Porque a alimentação de todo mundo está muito ruim. Aí o intestino fica uma droga, o intestino fica super permeável. Então, quando você ajusta a alimentação, o intestino começa a funcionar melhor, começa a desinflamar, você toma caldo de ossos, vai ajudando o intestino a diminuir essa permeabilidade, você deixa de ter intolerância. Então, assim, acho que não é uma questão da intolerância, é o que está causando a intolerância, é um passo atrás. O que eu mais vejo no programa, pessoas com intolerância à lactose que param de ter, porque atuam na causa.
diminuem a inflamação, cuidam do intestino, o intestino melhora, o intestino, né, desinflama e aí a intolerância some. Então, o problema não é a lactose, o problema era o intestino permeável. Esse é o ponto, né? E quanto mais anti-inflamatório você toma, mais permeável ele fica, ou seja, então tem que atuar na causa mesmo. Ibuprofeno é um analgésico simples que dá efeito rebote, tá? Não é nada ideal, nada. A enxaqueca ataca o labirinto, fico tonta nas crises. Tontura é um dos sintomas da enxaqueca, tá? Tem gente que tem bastante tontura. Tirei o anticoncepcional e melhorei 70% da enxaqueca. Ótimo, agora muda seus hábitos e melhora o resto dos 30%. É isso aí. Eu tomo Sumax, então, olha aqui, ó, Ana Paula. Tomo Sumax com naproxeno, se não melhor, tomo Tramal. Tramal é uma medicação que você não deve tomar para enxaqueca. É uma medicação muito forte. Se acontece alguma coisa contigo, você precisa fazer uma cirurgia, você não vai conseguir ter efeito com Tramal, gata. A hora que você precisar realmente tomar um analgésico porque você fez uma cirurgia, por exemplo, você não vai conseguir ter efeito disso. Não pode tomar Tramal por causa de uma crise de enxaqueca. Entendeu? O Tramal é uma medicação muito forte. Então, assim, ou você começa a ter consciência disso, daqui a pouco o Tramal não vai fazer mais efeito. Uma dessas pessoas que eu atendi, junto com a Valéria, ela me procurou porque ela era tão viciada em analgésico que aconteceu exatamente isso. Ela teve que fazer uma plástica no seio e na barriga e ela ficou 1 mês no hospital morrendo de dor, porque nem morfina fez efeito para ela. Foi aí que ela se deu conta do quanto ela estava dependente de analgésico. Não é brincadeira. Você não pode tomar Tramal assim. Tramal não é uma medicação que você toma para uma crise. Então, para e vai ler a bula da medicação. E você vai ver que ele não é assim. Entendeu? Então, você precisa olhar e entender o que você está colocando para dentro, gata. Porque não é assim, não. Presta atenção. Que mais? Que mais de perguntas? Gente, eu não falo, eu não posso, eu não sou médica para. Daniela, me passa um analgésico para aliviar a dor. O meu trabalho é antes. A hora que a crise chega, não tem o que fazer. Você tem que tomar a medicação que o seu médico te indicar. O meu trabalho é atuar nas causas, é um passo antes. A hora que a crise chegou, Inês é morta. Não tem muito o que fazer. Tá? Então é isso, pessoal. Tá legal? Acho que foi bem bacana o papo de hoje. Mais uma vez, busquem informação, conversem com os médicos de vocês, entendam as medicações que vocês estão tomando, todos os efeitos colaterais que elas têm. Ajudem, né, a desenhar a estratégia que vocês vão desenhar, porque a saída não é remédio. O remédio é uma muleta, ele tem que ser encarado como uma muleta. Né, como uma coisa que você vai tomar por um tempo e você vai atuar nas causas para depois você se livrar dessa medicação. Então, eu enxergo a medicação como uma ferramenta que vai ajudar você a chegar no seu trajeto final. Agora, a medicação ela não é o fim. A medicação é o meio. É uma das coisas que você pode usar com muito cuidado, né, para você conseguir chegar lá no final. É todo mundo que precisa? Não é todo mundo que precisa. E quem tem que tomar essa decisão é você junto com o seu médico. Tá bom, pessoal? Muito bom! Mais uma live aí. Vamos ver se essa semana eu consigo fazer uma por dia. Na semana passada eu dei uma pifada na quarta, quinta-feira. Tava super cansada, gente. Estou trabalhando que nem uma doida. Vocês nem imaginam. Tá bom? Então é isso. Obrigada aí pelo privilégio de poder trocar essa ideia com vocês. Leiam, estudem. Quer vencer enxaqueca? Tem que aprender a vencer enxaqueca. Tá bom?
Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.